Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo leitura comentada do livro de exercícios e com a Luciana leitura comentada do livro texto. Seja muito bem-vindo ao Rugido da Alma, que você tenha um dia tão lindo, maravilhoso, abençoado e produtivo quanto desejo que seja o meu. Gratidão universo por esse eterno momento que é o presente, que é o momento onde vivemos, onde a vida acontece. Nesse exato momento, os milagres, as dádivas de Deus, tudo acontece no presente. Então, lembre-se sempre disso, viu? Muito importante. Se você é a primeira vez aqui com nós estamos fazendo a leitura e o estudo desta ferramenta aqui, ó. Se chama Um Curso em Milagres. Essa ferramenta, de forma muito resumida, se trata de espiritualidade, tá? Ela vai te ajudar a você ter uma compreensão dos seus pensamentos, de como que você lida com as situações difíceis do seu dia a dia. Você começa a buscar e encontrar respostas para as perguntas mais complicadas, né? Quem eu sou, qual o meu propósito, por que certas coisas acontecem comigo e assim por diante, tá? Por que é muito interessante eu olhar e praticar sobre isso? Tudo que eu dou atenção, dou esse foco no sentido de entender essas questões emocionais e espirituais, elas acabam me levando para outros níveis, tá? Níveis de compreensão maiores comigo mesmo. E isso permite, tá, que eu me conecte com a minha fonte criadora, ou seja, permite que eu conecte com Deus com mais intensidade, com mais frequência. E, consequentemente, eu vou perdendo medo, né? Eu vou me libertando de muitas crenças que podem me cegar, me cercar. Eu vou contar uma história para vocês, né? Uma história que rolou próxima comigo, de uma pessoa que tinha algumas questões comigo e eu fui conversar com ela depois de um tempo, né? Eu fiz amizade com essa pessoa de novo e voltei e tive assim, um baita problema com ela, né? Que essa pessoa, ela me meio que deu uma apunhalada pelas costas em uma determinada época, então foi uma situação até bem chata, né? Aí o que aconteceu? Eu conversando com essa pessoa recente, e eu lancei algumas ideias nesse sentido, né, contando essas experiências espirituais, explicando de um curso em milagres, né, dos treinamentos, e foi muito engraçado, né, que ela chegou e falou assim para mim, cara, eu tinha uma... Vou ajustar o microfone aqui para melhorar um pouquinho para vocês, tá? E essa pessoa chegou e falou assim para mim, cara, você conversando certas coisas comigo, né, que eu tava falando com ele a respeito de trauma, né, dessas dificuldades que a gente enfrenta. E ele falou, cara, você acredita que eu tinha uma mágoa sua da época tal que aconteceu isso. Aí eu virava, que época? O que aconteceu? Aí ele foi, não, o que rolou isso. Eu falei, caraca, vai fazer esse fato, vai fazer 11 anos atrás. Aí, beleza, né? Foi uma das questões. Outra questão, ele estava vindo para cá, né? Um belo dia, e estava chovendo, e ele pegou um moto Uber, né? E nesse moto Uber estava vindo, e quanto é fé, chovendo. E ele pensou na mente dele, nossa, eu vou xingar esse cara todo, esse cara tá demorando, tá enrolando, acelera, podia ter acelerado, não molhava nada. Aí ele me contando depois, pô, lembrei quando você falou, eu lembrei de você na hora, vem na minha mente, mas não foi eu, né? O que eu quero trazer a compreensão com isso para vocês? Vou fazer o freeze aqui para arrematar essa história. E ele falou, pô, cara, eu lembrei e eu fiquei depois tranquilo, mas na hora deu vontade de estraçalhar, de gritar, de xingar. Bom, em resumo, por que eu contei essa história para vocês, né? Porque quando a gente começa a entrar nesse processo de cura interior, começa a se conhecer melhor, a gente passa para níveis diferentes de compreensão das coisas que acontecem no nosso dia a dia. E isso que rolou meramente com ele foi um nível de compreensão muito alto. E quando ele me contou essas histórias, eu pensei, pô, quantas pessoas não guardam mágoas de gente por anos? Não conseguem se libertar, carregam essas dores, essas pedras, né, ao longo de tantos anos da sua vida, ao longo da sua jornada. E qual o sentido de você carregar essas pedras? Qual o sentido de você carregar esses problemas e não deixar eles no local onde eles aconteceram, que é o passado? Entende a beleza de você analisar isso de uma forma crítica, de uma forma técnica? Então você muda a sua perspectiva, a sua forma de
olhar, né, como as coisas acontecem. E eu falei, putz, velho, e não, assim, não foi por mim, sabe? Eu senti que eu tava sendo usado ali naquele momento, e assim, como eu tô aprendendo, é o que a gente viu até na lição, né, na lição anterior, falando sobre isso, né, da gente ser essa fonte, de ser essa luz, de iluminar a vida das pessoas. Pô, isso é muito legal, porque não é de mim, sabe? Eu sei que não é eu. Então eu fico muito tranquilo quando eu começo a ver essas mudanças que eu posso fazer com a mentalidade. E às vezes a gente consegue mudar de um aspecto geral, né? A gente consegue mudar assim, normalmente as pessoas que estão mais próximas de nós. Então eu fico, pô, eu falo que legal, tá evoluindo. Então, o tanto que tá servindo esse conteúdo para mim, o tanto que tá ajudando não só eu, mas está ajudando também através de mim que outras pessoas possam encontrar essa mesma luz. Ontem, né, eu tava até uma coisa que eu tava lendo de novo, relendo o livro do Dale Carnegie, que é o Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. E lá tem um texto, né, que ele cita lá, Papai, eu perdoo, que é um texto pequeno, né, contando, parafraseando, sobre a história de um pai que sempre está reprimindo o filho ali e tal. E um belo momento, quando ele estava lá lendo o jornal, todo franzido, né, se você tiver a oportunidade de ler esse texto, leia, porque é muito lindo, tá? E me tocou profundamente, né, porque ele falou, pô, às vezes eu tava dei bronca no meu menino o dia inteiro. Aí, quando foi fé, eu tava lá no meu jornal e ele bateu na porta, eu baixei, olhei com aquela cara meio irritada, ranzinza, e perguntei o que foi, o que ele queria. Ele não falou uma palavra. Correu, veio, me abraçou, me deu um beijo, falou que me amava e vazou. Aí ele falou que depois, né, se derreteu todo nas emoções, o jornal escorregou pelas mãos, enfim. Ele pegou depois e foi revisar todo esse comportamento que ele tinha com relação a esse julgamento, a esse nível de bronca, né, que ele estava aplicando ali com o filho dele. E ele vai ao pé da cabeceira, o menino dele dormindo, e ele complementa, né, parafraseia. Eu vou tentar ser o mais fiel assim à história, mas é interessante depois que vocês possam ler na íntegra para compreendê-la melhor. E lá ele falou o quanto que esse reforço por esse mau comportamento não estava trazendo resultado, né? E ele queria olhar, ter uma visão, na minha perspectiva, ele queria ter uma visão diferente de como poder educar, porque ele achava, ele via que aquela criança tinha que ser como ele. E eu estava ontem, né, aqui na loja, os meninos até estavam acompanhando assim, porque eu tenho uma bebezinha petitinha, né? E eu tinha comprado na viagem que eu fiz, eu comprei um potinho de queimar incenso, tá até aqui queimando, vou mostrar aqui para vocês. Ó, ele tá aqui queimando o incenso, tá vendo? Ó, tá vendo que tá quebrado? Não sei se vai dar pra vocês verem claramente, mas dá pra ver que tá quebrado, né? Eu até colei ele. A bebezinha tava andando e eu tava na sala do lado e ela veio aqui e pegou. Eu acho que ela queria me mostrar, ela achou bonitinho, né? E ela veio toda felizinha, de repente caiu no chão. Aí eu parei, meio que deu uma travada, né? Falei, e agora? Qual vai ser a minha reação? Qual vai ser a minha atitude? Eu fiquei pensando sobre isso. Porque em outros momentos, talvez outras épocas, eu ia falar um monte de. Não acredito que você fez isso, já ia soltar aquele grito, né? Já ia dar aquele berro, ia ficar enfurecido e tal. E eu travei, sabe? Ela tão inocente, eu falei. Aí eu vi o tanto que aquilo mexeu comigo, que ela começou a pegar os caquinhos, viu que caiu no chão, quebrou, ela olhou, estou assim, ela começou a pegar os caquinhos, aí eu falei, não, aí eu levantei e vi que ela tava pegando, né, aí até o menino tava do lado do Ronaldo, falou, não, mano, ela tá pegando os cacos aí, descuidado pra não machucar e tal, aí que eu meti, né, eu voltei pra realidade, eu falei, não, tá tudo bem, papai, quebrou, tem problema não, aí eu fui pegando, ajudando a pegar, e eu brinquei até com ela, quebrou, e agora? Ou a gente vai ter que colar e tal, aí eu peguei e fiquei me atinando a isso. Quantas vezes, às vezes, eu vejo, e é um negócio tão grosseiro, né? Às vezes eu estava no restaurante ontem, uns exemplos que a gente vai vendo, né? Entrou a mãe com uma criancinha no colo e a outra menorzinha, e a menina meio que aquela coisa de menina, né? Entrou meio que já falando alto, dando uns gritos, brincando e tal. E ela, cala a boca, menina, não sei o que, falando já num tom bem
bem rude, sabe? Aí a criança, não, eu não tô fazendo nada, não, cala a boca, não sei o que, fica quieta, não sei o que. Aí aquilo, sabe, eu já vinha mudando esse cenário há algum tempo na minha vida. E, pô, eu falei, não adianta, tem coisa que não adianta. Eu tenho que olhar o lado bom disso tudo, eu tenho que olhar o aprendizado. O que eu ia adiantar? E eu parei comigo e pensei depois. Imagina se eu tivesse dado um grito na hora, que ela quebrou um vasinho. Sei lá, que se quebrou, colei ou não. Se não tivesse jeito de colar também, jogava fora. Não tem problema, aquilo ali é besteira, sabe? Às vezes a gente se importa tanto com as coisas tão pequenas. E por que eu tô contando contei todas essas fases para vocês? São coisas que eu tenho vivenciado de forma muito mais potente na minha vida e acho que calça até bem com essa lição de hoje, que é a lição de hoje, que é a lição 165, que é que a minha mente não negue o pensamento de Deus. Eu vou deixar o título aqui embaixo para vocês na tela. Então, percebe-se, sabe? Tem coisas que às vezes eu tenho que ficar atento todo dia. E eu falo muito esse trabalho porque esse trabalho é um trabalho muito mais espiritual do que religioso. Porque a religião é bom, ela é um caminho para você acessar todos esses pensamentos, tá? Mas a espiritualidade, eu acredito que quanto você consegue conectá-la de uma forma mais profunda, ela se torna superior a dogmas. Ah, não estou dizendo que religião A, B, ou C, ou D é ruim, tá, gente? Mas quando você está conectado no seu nível mais profundo, que é no nível de... Assim, ó, aí já entra um tema que já é um estudo, mas alguns consideram uma religião, né? Que é quando você entende os seus campos energéticos, os seus níveis de energia. Então, que é o lance, né? É como se fossem camadas, que é considerado os chakras. Então, o seu mais alto nível é o nível mais extremo que você está de conexão, em busca, né, dessa transformação de você mesmo, tá? Então, sem entrar no tema religião, tá? Mas sim espiritualidade, eu acho que a gente tem que observar no nosso dia a dia todos esses pensamentos, para que a sua mente não negue o pensamento de Deus. Que Deus pensa o que é o tempo todo? Deus pensa amor, Deus pensa vitória para nós, pensa paz, e a gente fica colocando culpa, né, onde não tem, onde não existe, tá bom? Então que a gente possa ser observador desses pontos aí, desses aspectos. Eu convido você a fazer essa reflexão, tá? Mas antes da gente começar, eu vou pedir a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreve, curte esse vídeo, tá? Que isso ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho, que essa mensagem possa estar chegando aí a outras pessoas, a outros corações. E como eu sempre falo, né? Às vezes a gente tem que estar junto para bater esse papo, para aprender sobre isso, ter esse entendimento, porque isso é um papo fora da curva e nem todo mundo gosta de falar, né? Que todo mundo tem as suas ressalvas, é especialista em algo e talvez, né, para algumas pessoas possa gerar até muita dor, muito sofrimento conversar sobre isso, porque são muito aprisionadas ainda em algumas crenças. Tá tudo bem, tá? Não tem nada de errado com isso. Cada um com o seu nível de consciência, cada um tá dando o melhor que pode nesse momento, que é o agora. Fechamos, leões, minhas leoas. Que nós possamos ter entendimento nesse dia de hoje, né? Gratidão ao universo. Pedimos a Deus a abertura dos nossos corações e das nossas mentes para que nós possamos entender qual que é o ensinamento que a gente deve levar hoje para o nosso dia a dia. Nós pedimos essa compreensão e essa abertura não só de corações e de mentes nesse dia de hoje. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos nessa? Vamos nessa, meus leões, minhas leoas. Lição de hoje, que a minha mente não negue o pensamento de Deus. O que faz que esse mundo pareça ser real, senão a sua própria negação da verdade que está além? Ele já começa com essa pergunta poderosa aí. O que senão os teus pensamentos de miséria e morte a obscurece a felicidade perfeita e a vida eterna, que é a vontade do teu Pai, que é a vontade de Deus para ti? Ele está te perguntando isso, né? Se não os teus pensamentos de miséria e morte. Porque se você pensa isso, qual que é o sentido de você pensar e de onde você tirou isso? Tá? Então você está tirando de um lugar que não existe. Então você às vezes está tão enraizado nessa crença de pensamento destrutivo, né, de miséria e morte, que ela obscurece a felicidade perfeita, ela obscurece de fato o desejo de Deus para você. E ele te pergunta, da onde você tira sentido para ver isso como real, tá? E o que poderia esconder o que não pode ser ocultado, exceto uma ilusão.
O que poderia manter-se longe do que já tens, senão a tua escolha de não ver isso, negando que esteja presente? Outra pergunta poderosa aí, tá? Ele pergunta, o que poderia manter-se longe do que já tens, senão a tua escolha de não ver isso, negando que esteja presente? É o que a gente viu ontem, né, na lição de ontem, até que ele traz já no começo lá, que o presente é o único tempo que existe, que é o momento do agora. Então, se eu fico preso no passado, estou sofrendo com coisa que não faz o menor sentido. Então, qual o sentido que faz para mim, né? Então, tem que entender isso e é uma escolha sua se você vai passar para outro nível ou não, tá? O pensamento de Deus te criou, esse pensamento não te deixou e nunca estivesse a parte dele por um instante. Então, esse pensamento de Deus nunca separou de você, tá? Nunca separou de nenhum de nós, de nenhum dos seus filhos, de nenhum das suas criações. Ele te pertence, através dele vives, é a tua fonte de vida, mantendo uno com ela, e tudo é uno contigo, pois ela não te deixou. O pensamento de Deus te protege e cuida de ti, torna macio o teu lugar de descanso e plácido o teu caminho, iluminando a tua mente com felicidade e amor. A eternidade e a vida, que dura para sempre, brilham em tua mente, porque o pensamento de Deus não te deixou e ainda habita contigo. Olha que poderoso a gente entender isso, né? É quando a gente tá no amor, tá na paz, não tem nada que te machuca, nada que te fere, né? Contei o exemplo do menino, né, que tomou chuva lá, ia xingar já o motoboy, não sei o que, tudo mais, mas ele lembrou depois, falou, qual que vai adiantar? O que adianta? O que adianta eu carregar essas pedras, né? Até a própria Ana Flávia chegou pra mim, meu professor, que é isso, aquilo, assado, ela tá com uma bronca com ele, que eu converso com ela todo dia. Eu não nem julgo, né, ela nesse sentido, mas eu tento mostrar para ela todo dia. Hoje eu conversei com ela, como várias outras vezes já conversei, e o reforço é esse sempre. Ela, mas ele não gosta, que ele me deu uma bronca, que isso, aquilo, assado. Eu falei assim, enquanto você insiste em atacar, você está se defendendo de algo. Então você não consegue olhar com sobriedade o amor. Então deseja sempre o bem. Ele não vai ter quando você deseja o bem, ele não tem espaço, o mal não tem espaço para te atacar. Sabe por quê? O mal não consegue misturar. Então você fica blindado, né? A própria energia do universo, essa energia de Deus, da criação, te protege dessa energia. E o pior de tudo é o seguinte, você acorda sempre, a energia que você acorda determina seu dia, e ela tem acordado esses dias azeda, né? Já vários dias acorda batendo pé, não sei o que, eu vou ter que ir pra escola, blá, é coisa de criança, é assim mesmo, né? Eles estão nesse processo de desenvolvimento. Talvez ela nem entenda a profundidade disso ainda que eu converso com ela. Entender, entende, né? Mas pra ela é normal. Eu falei assim, você vai ficar desejando mal pra ele, se você deseja o mal, ele volta pra você. Não tem problema não. Aquela rebeldia, né? Mas tá tudo bem, é assim mesmo. Criança ainda às vezes não tem essa maldade, né? Pra vocês verem o nível que às vezes a gente não tem de compreensão de determinados pensamentos. Então, por isso que a gente tem que ser orientado e orientar aqueles que estão ao nosso lado, né? Às vezes nossos filhos, nossos irmãos, um amigo, as pessoas não precisam nem conhecer a pessoa. Às vezes essa orientação, essa luz que eu posso dar, pode ser para todos, tá? Porque eu passo a enxergar todos como os meus irmãos. Lógico, não vou, aquela coisa, eu não vou despejar um caminhão de informação na pessoa se ela não quer ter uma transformação na vida dela, é uma escolha. Então, assim, a gente dá aquilo que a gente recebe e aquilo que a gente pode dar, o que está ao nosso alcance, sem ter nenhuma sensação de estar perdendo nada. Isso é um dos princípios para você lidar bem com essas questões, até mesmo para você não se abalar emocionalmente, não criar uma vaidade espiritual. Eu tô ajudando todo mundo, que massa, tá aparecendo várias pessoas na minha vida falando, imagina se eu fosse levar, né, isso para outro nível, talvez a vaidade poderia tomar muito conta poderia muito bem assumir talvez esse controle e me desviar do meu caminho em algum momento da minha jornada. Então, muita atenção, tá, com isso, que é uma recomendação que eu faço para vocês, que eu já fui tentado e testado para essas questões, e eu sempre fico policiando, observando para que isso não aconteça. Aí vamos continuando aqui, né? Quem negaria a sua segurança e a sua paz, sua alegria, sua cura, a paz da sua mente, seu sereno descanso, seu calmo despertar, se apenas reconhecesse onde habitam? Ele te faz essa pergunta aqui. Quem negaria a sua segurança, né? E todos esses critérios. Quem negaria?
se você soubesse onde que ela habita? Você ia recusar? Você ia falar, não vou querer nada disso porque nada disso aqui me importa, né? Talvez você vai falar assim, isso não faz sentido para mim. Seria até meio louco pensar que isso não faz sentido para você, concorda? Não se prepararia no mesmo instante para ir aonde são achados, abandonando todo o resto como sem valor em comparação a eles. Ele te pergunta aqui, né? Se abandona como se não tivesse valor nenhum, não pudesse nem comparar nada com eles. E tendo-os achado, outra pergunta, tá? E tendo-os achado, não se certificaria de conservá-los e de permanecer com eles? Quem não quer a paz? Quem não quer tranquilidade? Quem não quer estar curado? Quem não quer ser feliz? Quem não quer, né? Se você não quer e você não observa isso, eu acho que talvez você está fora da realidade de fato. Você está puramente nas ilusões. É onde que tem pessoas que entram no processo, né, de depressão, de pensamentos de morte, porque elas não conseguem trilhar esse caminho, elas ficam olhando somente para os problemas, para as falhas, se julgando demais, se cobrando demais. E, pô, eu conversando com o Tarley ontem, a gente teve um baita do exemplo, né? Eu falei, cara, olha só como nossa segmentação, né, olhando por um lado de job, influenciando com esse lado espiritual, como as pessoas estão se perdendo e a gente está vindo num caminho totalmente oposto, decolando. E por muitos anos, o que rolou? A gente se cobrava demasiado. Pô, isso não tá legal, isso não tá bom, será que essa entrega que a gente vai fazer é ok? E a gente percebeu, cara, tá maravilhoso, nós tá às vezes muito acima da curva, mas a gente não tá dando start em muitos projetos porque a gente não consegue, né, ter esse lugar de sossego, achar esse lugar de paz, de tranquilidade. Mas às vezes é justamente isso, né? A tranquilidade, a paz e o sossego estão em coisas muito simples. E quanto eu me apego a coisas que são relacionadas à parte física, né? Com meus olhos veem, então, por exemplo, um carro, um bem material, a vaidade, né? Fazer algo que esteja perfeito, que se eu errar vai ter algum problema, eu vou me sentir culpado com aquilo, eu vou me frustrar. Então, tudo isso eu paro do ponto de vista de observar, que é onde que eu estou buscando, né? Esse lugar de conservar, permanecer, achar esse lugar, conservar e permanecer lá, que é esse lugar de paz. E onde que é esse lugar? É aqui dentro da sua mente, quando você entra para dentro dela de forma profunda. Então, passo 1, né, que eu te aconselho, dá espaço aí para você achar esse lugar de paz e tranquilidades. Não negues o céu, ele é teu hoje. Se apenas pedires, tão pouco será preciso que percebas tão grande é a dádiva e o quanto a tua mente terá mudado antes que ele venha a ti. Pede para receber e receber te é dado. A convicção está nele, até que lhes dês as boas-vindas como teu. A incerteza permanece, entretanto, Deus é justo. A certeza não exigida para receberes aquilo que apenas a tua aceitação pode conceder. Ou seja, apenas aceita. Às vezes a gente tem muita dificuldade, né, de aceitar. Pô, eu só tenho que aceitar esse caminho que é verdadeiro, que é pleno, que é esse caminho de Deus, do meu Criador. E acabou, não é mais nada de pedido, entende? Então, não existe dificuldade. A gente que cria vários tipos de bloqueio por conta de uma série de crenças que nós temos, que nós fomos criando e alimentando ao longo da nossa jornada. Pede com desejo, ou seja, né, pedir com intensidade ali, realmente com fé, acreditando que aquilo vai acontecer. Não é preciso que teres certeza de que teu pedido é a única coisa que queres, mas quando tiveres recebido, terás certeza de que tens o tesouro que sempre buscaste. Então, que poderias trocar por ele? Ele faz essa pergunta. O que te induziria agora a deixá-lo desvanecer da tua visão extasiada? O que te vai cegar? O que te vai impedir, né, de ver esse caminho de glória e luz a partir de agora? Pois ver isso prova que trocaste a cegueira pelos olhos de Cristo, que são capazes de ver que a tua mente veio a deixar de lado a negação e aceitou o pensamento de Deus como a tua herança. Olha que lindo isso, né? Que poderoso a gente enxergar com amor as pessoas que estão ao nosso redor.
Gente, eu tenho observado todo dia na minha vida, aparece diversas situações que me ensinam muito e eram situações cotidianas que eu simplesmente deixava passar despercebido. Eu falava, hoje eu paro e me pergunto, não é que a Luciana até usou esse termo, eu acho bem interessante. A gente sempre olha aquilo que nos faz falta. Aí eu paro e pergunto, né? Pô, por que eu demorei tanto para conhecer? Era o tempo de eu conhecer agora. Eu estava preparado para isso. Eu tive a abertura da minha mente. Mas por quê? Porque de uma certa forma é um assunto relativamente pouco falado, porque as pessoas hoje não têm interesse nesse tipo de conhecimento. Então as pessoas estão muito superficiais, navegando por cima sobre a sua vaidade, sobre o seu ego. Então elas são alimentadas por esse mundo obscuro que cega a sua visão e elas não tomam posse da sua consciência para poder filtrar os seus pensamentos e observar essas questões do seu dia a dia. Pô, tem tanta questão que é simples. Olha essa situação que eu até dei mesmo da minha menina, da petitinha da Alice. Pô, em outros tempos, se ela quebra um negocinho igual ela quebrou, eu ia dar mó gritão. Aí eu ia falar, porra, caralho, como quebrou, cuidado. E da onde que ela ia entender que aquilo ali... Sabe, mas foi tão inocente, voltando a reprisar essa história na minha mente, eu até vem até os olhos d'água, né? De como nós fala no linguajar popular, porque foi tão inocente a forma como ela foi pegar, aí ela foi pegar assim, tá tudo bem, aquilo ali é o de menos, sabe? Então a gente tem que dar mais valor para essas coisas simples do que a gente pegar e dar valor para as coisas que realmente não tem valor. E olhar para esse pensamento de Deus é a nossa herança, é um caminho sem volta. Então, se você entrar nele, aliás, ele é sem volta desde que você faça a escolha dele ser sem volta. Se você escolher cegar a sua visão, é muito fácil também. E às vezes é muito mais rápido, você gasta muito menos tempo para cegar a sua visão. Para ladeira abaixo, tudo ajuda. Agora, para você subir também, mas como você já conhece o caminho, né? Quando você conhece é mais fácil. Eu acho muito difícil de quem conhece esse caminho, começa a ter esse tipo de sentimento da pessoa regredir. Muito difícil, muito difícil. Até mesmo em termos de depressão. Pô, às vezes tem pessoa que pega fácil depressão. Se você começa a estudar isso aqui, ó, essa altura do campeonato, 165, né? 165 lições, a gente tem 365 lições, então a gente já caminhou aí, praticamente está caminhando aí já para metade das lições. Cara, se você, meu leão e minha leoa, não teve nenhum tipo de transformação na sua vida, você tem que revisitar, voltar lá na lição 1 e vir de novo, porque essa ferramenta é muito poderosa. Não estou dizendo que ela é a única ferramenta, tá? Mas esse cronograma te ajuda a abrir sua mente. Mas, claro, isso vai depender da sua prática no dia a dia. Porque chegar a ler aqui, eu vi a lição, curso em milagres, lindo, beleza, nossa, que demais, abriu minha mente, explodiu. Mas cadê a prática no dia a dia? Cadê eu exercitar isso no dia a dia? Se eu não exercitar isso, não adianta ter todo esse conhecimento embarcado aí, nem achar que eu tenho essa herança em posse das minhas mãos, que é essa aceitação para ter essa visão de Cristo, que eu vou ter uma certa dificuldade se eu não aceitar, né? Talvez ela nem chegue a ser clara e nítida, límpida e cristalina para mim. Ela não pode, talvez ela vai ficar obscurecida e não vai ser a visão da dádiva, né? Que é o que a gente já está vendo no capítulo 20 agora. Então vamos lá. Agora todas as dúvidas passaram, o fim da jornada é certo vamos lá, espera aí, de novo aqui. Ó. Agora todas as dúvidas passaram, o fim da jornada é certo e te foi dada a salvação. Agora o poder de Cristo está na tua mente para curar como foste curado. Olha o poder disso aí, curar como foste curado. Então você vai curar outras pessoas. Mesmo que você não queira, Deus é muito poderoso para te usar como Ele quer. Por isso que eu falei de te ter cuidado para você não cair na vaidade espiritual, tá? De falar ser usado e falar, nossa, olha só que foda, né? Que top, eu tô transformando a vida das pessoas. Não é você que transforma, é Deus que transforma através da sua vida, te usando como instrumento. Tá? Tenha isso bem claro, porque se você não tomar cuidado com essa vaidade, ela vai te dar uma beliscada, e é isso que o ego gosta. O ego tá com o radar ligado, muito atento a isso, tá? Tá de orelha em pé, assim, ó. O radar do ego tá o tempo todo pra te aniquilar. E na primeira ele vai te dar uma facãozada e vai te podar
E até ele vai usar uma expressão: quanto mais alto você tiver, maior é o tombo. Então, muito cuidado com essa vaidade espiritual, muito cuidado mesmo, tá? Porque não é você. Deus te usa como ferramenta, como instrumento. E por que Deus te usa? Mas ele usa, tá? Normalmente quando você está na mansidão. Quando você está na mansidão, quando você tá sem vaidade, você tá sem ego, você percebe o tanto que Deus vai te trabalhar na sua vida e vai te usando cada vez mais como fonte inspiradora, tá? E você vai ser um canal de bênçãos e curar outras pessoas. Pois agora estás entre os salvadores do mundo. Lá está o seu destino e em nenhum outro lugar. Faz muito jus com o que Jesus disse, né? Vá, ide e pregai o evangelho por toda a terra, até que todos conheçam minha palavra, e essa é a missão que nos foi dada, então, há de se cumprir. Então, vamos lá, vamos disseminar essa mensagem. Eu tô falando isso, tá, gente? Sem cunho religioso, espiritual. Pregar essa mensagem de salvação, de paz, está muito mais além de espírito, muito além, né, que é espiritual, do que de se tratar de religião. Porque religião, cada uma tem seu dogma, seu estilo, né? E não tem nada de errado com isso, tá? São fontes abençoadoras, são caminhos que levam muitas pessoas para esse conhecimento. Só que quem vai evoluindo, vai saindo fora da curva, talvez vai vendo que não faça tanto mais sentido essa questão do dogma, tá? Porque você entra em níveis espirituais muito profundos. Deus consentiria em deixar o seu filho eternamente faminto porque ele nega o alimento de que precisa para viver? Ele está fazendo essa pergunta aqui, né? Deus consentiria em deixar o seu filho eternamente faminto porque ele nega o alimento de que precisa para viver? Não, Deus nunca te negou, né? Ele está perguntando isso no sentido de que se essa herança está disponível para você, Deus nunca vai te deixar com fome, nunca te negaria isso, tá? Que você precisa para viver. A abundância habita nele, a privação não pode isolá-lo do amor alentador de Deus e do seu lar. Ou seja, por mais que você se afaste, esse amor nunca vai poder, nunca vai cessar, nunca vai acabar. Escuridão nenhuma vai roubar aquela essência de Deus, aquela visão de Cristo que está dentro de cada um de nós. Nada. Você pode ser a pessoa mais cretina do mundo, que tem um pinguinho da visão... tem um pinguinho não, né? Tem a essência de Cristo, do Criador em você. Basta você despertar. Né? E quando você desperta, né? Por isso que eu sempre levantei essa questão nas lições passadas do julgamento. Pega a balança, né? Ele até falou isso. Eu não vou lembrar qual lição se foi, mas eu acho que pronto, foi na lição 164. Eu vou até marcar depois esse trecho que é muito interessante, ó. Ele fala que agora o equilíbrio é acertado e a balança do julgamento entrega aquele que julga. Então tira a balança de sua mão, meu amigo, e entrega. Quem julga é Deus. Então deixa que essa missão não é sua. Sai fora dessa ideia de julgar, tá? Pratica com esperança hoje, pois de fato a esperança é justificada. As tuas dúvidas são sem significado, pois Deus é certo. E o pensamento de Deus nunca está ausente. A certeza tem que habitar dentro de ti, que és o anfitrião de Deus. Esse curso remove todas as dúvidas que interpuseste entre Deus e a tua certeza em relação a Ele, tá? Então esse curso serve justamente para você quebrar todas as barreiras aqui e jogar fora, jogar no mato, para você se conectar com a sua fonte criadora. Contamos com Deus e não conosco para nos dar a certeza. E praticamos em seu nome, em nome de Deus, com o seu verbo que nos dirige a fazer, com as palavras de Deus. A sua certeza está além de toda dúvida. O seu amor, que é o amor de Deus, permanece além de todo medo. O pensamento de Deus ainda está além de todos os sonhos e nas nossas mentes de acordo com a sua vontade. Fim da leitura do livro de exercícios. Que isso, meus leões, meus leões? Top demais, não? Diga aí. Ó, a ideia é que a gente possa ter um pensamento de Deus amoroso, bondoso, em paz. Eu vou falar para vocês, eu tirei como base, quando eu voltei agora da viagem, eu falei pro Tarley, né? A gente conversou sobre isso e tomou uma decisão muito séria. Cara, a gente vai abrir espaço para o universo mandar coisa nova para nós, né? E como você faz isso? Olhando todas as perspectivas que você tem com mais amor, com mais carinho, com mais tranquilidade, fazendo o que precisa ser feito. E uma dessas questões, né, que eu tinha esse excesso e comentei com vocês há muitos anos, eu já vinha tendo esse excesso, era com relação ao trabalho. O trabalho talvez era uma fuga para mim, então eu sempre deixava, adiava. E agora a decisão é o seguinte, deu 6 horas, deu meu horário, eu trabalhei e tal.
E pra vocês verem o tanto que é engraçado. Esses dias, essa semana que eu voltei, eu tô trabalhando às vezes a parte da manhã só. Tô trabalhando 3, 4 horas, às vezes tem dia que eu fiz aqui em 2 horas o meu serviço e eu tive espaço, né, para pensar em outras diversas ideias que a gente tá tendo para já, né, transcrever, né, tirar essas ideias da mente e pôr no papel para que a gente possa executá-las. Então esse processo eu tô trabalhando agora num processo organizacional. E é assim na nossa parte espiritual também. A gente tem que organizar, entender como estuda e, pô, isso aqui a gente só que fizeram isso aqui pela gente já. Organizaram nosso estudo espiritual em uma ferramenta. Só que tem coisas que você tem que desenvolver a sua ferramenta de estudo, com sua família, né, com os seus desafios, com seus sonhos, com suas metas, a forma como você conversa, se conecta com Deus e a ferramenta que o Curso em Milagres está te ajudando com esse processo espiritual, tá? Mas você tem que aplicar essa mesma mecânica, essa mesma metodologia de olhar isso todos os dias. Ah, Flávio, mas não tem um dia de descanso. Não tem descanso porque o ego ele não descansa, ele tá afiado para te bater na sua porta todo santo dia para te apurrinhar. Ele quer te aniquilar, ele quer te extirpar o ser. Então, quanto mais você prestar atenção nisso, mais ligado você fica. E pode ficar tranquilo, que quando você conectar nessa energia profunda, o seu corpo vai ter energia de sobra, tá? Você não vai ficar com aquela sensação de podre, de cansaço. Ah, eu quero dormir hoje, eu quero no sofá. Não, você vai levantar, você vai erguer, que você vai arrancar pedra nos dentes, de tanta energia que você vai parecendo um pitbull brabo. Fechou, meus leões, meus leões? Top demais, gratidão por essa lição maravilhosa de hoje. Vocês tenham um dia iluminado, top, ó, reflexão sobre isso, pensamento de Deus sempre para as nossas mentes, fechou? Meus leões, meus leões, tamo junto, até depois do fim.